Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, aqui diretamente do COP Internacional 2025. Estamos literalmente no centro da feira, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar uma série de autoridades, especialistas e personalidades que estão visitando a feira. E, obviamente, a gente não pode deixar passar desapercebido essa possibilidade de estar entrevistando feras aí, players do mercado e muitos que se destacam no cenário nacional. É o caso do entrevistado que está aqui à minha frente, que já tem muito tempo que eu acompanho o trabalho dele e que eu quero entrevistar. A gente está em Brasília e fica um pouco dificultoso. E essa feira nos proporciona fazer entrevistas como essa. Recebemos o apoio aqui da Axon, da Flash Engenharia e também da Ubrix. E eu recebo aqui nos estúdios, diretamente do COP Internacional, meu grande amigo, diretor Elias Júnior. Seja bem-vindo, meu velho. Opa, muito obrigado, comandante. É uma honra estar presente e poder agregar um pouco do conhecimento, né, junto à segurança pública, que é hoje um grande calo para muitos governos, né? Elias, você é um vanguardista, cara. A impressão que eu tenho, e aí é um pensamento meu, né, é que você, cara, lá atrás, quando era só selva, você iniciou um trabalho e isso redundou no gigante que você é, no alcance que você tem, e também, obviamente, serviu de referência a inúmeros colegas que estão aí nas redes sociais, inclusive eu, que o acompanho há muito tempo. E, cara, você tem um toque especial e é importante dizer que os que se destacam são aqueles que têm esse toque especial. Obviamente tem talento, tem devoção e a gente percebe isso em você, mas também tem um modo diferente de comunicação, uma boa voz, entonação. O nome diretor é porque de fato você exerce com maestria através das redes sociais, do YouTube, com poucas ferramentas, porque a gente sabe que é muito cara a comunicação, mas consegue de maneira didática e bela, por assim dizer, na própria apresentação que você faz, apresentando tudo aquilo que a polícia faz. E quando a gente vê, você é especialista em segurança pública, mas é um civil, entre aspas, mas que a gente percebe que é um apaixonado pelo ofício policial e tem uma paixão dentro de si que supera muito de vários colegas profissionais de segurança pública. A gente sabe que esse terreno das redes sociais, da mídia, da comunicação é um terreno arenoso, às vezes ácido, em que os ciúmes, né? E o ciúme de macho é a pior coisa que tem. A gente sabe que entra comando, sai comando, às vezes você tem um comando que consegue entender o teu trabalho, vai ter outro que não consegue enxergar, né, a excelência que você tem e faz, entrega defendendo as corporações, e tem outros que inclusive vão, não vou dizer perseguir, mas tentar ao máximo impedir que você desempenhe, e eu acho isso lastimável, e é por isso que você está aqui, meu amigo. Nesse bate-papo aqui no Opinião Segura. Olha, comandante, eu posso dizer que o senhor fez um resumo da minha história e do que eu vivencio nos dias há 32 anos. Infelizmente, a gente passa por momentos, né, que tem os altos e baixos, né? Sempre fui muito leal àquele que era o comandante, à tropa, fazendo o trabalho de divulgação positiva, diferente daquele que a mídia muitas vezes se aproveita, né, de alguns momentos para denegrir. Mas fico muito feliz. Muito obrigado aí pelos elogios. E o senhor conseguiu fazer um resumo exatamente do que eu vivencio, o que eu passo no meu dia a dia nessa atividade. Um civil, no meio de uma carreira policial, seja ela polícia civil, polícia militar, hoje polícia municipal, que encontra as suas dificuldades para ajudar a mostrar os bons serviços que os mesmos prestam, né? E Elias, você falou em quase 30 anos, mais de 32 anos. Não, mais de 30 anos, né? Uhum. Hoje é muito comum você ver nos diversos órgãos de imprensa, né? Muitos, inclusive programas dedicados a cobrir e acompanhar operações policiais, e você lá atrás já fazia isso com muita maestria. E obviamente inspirou também esses canais. Existem certas emissoras, e eu vou falar o nome, porque eu gosto de falar Record,
que foi uma das... A gente sabe que o pessoal da imprensa não gosta muito de polícia. Sim. E a Record lá atrás, ela sempre teve um contato muito próximo com as forças policiais no Brasil inteiro, fazendo coberturas. Inclusive o pessoal falava que a Record, né, só tinha sangue e violência. E hoje, inclusive, meios de comunicação tradicionais cobrem essas operações, porque sabe que hoje a segurança pública, a gente sabe da importância da saúde e da educação, mas a segurança pública hoje, cara, é o grande problema da sociedade. Sim. Todo mundo só fala de segurança pública, a gente sabe que essa pauta jornalística interessa a muitos, e você lá atrás conseguiu identificar essa lacuna e fazendo esse trabalho de fundamental importância. Aí eu até aproveito para perguntar, quando surgiu a ideia de fazer esse seu trabalho? Qual foi a virada de chave? Em 2009 eu produzi um filme, um longa-metragem chamado Rota Comando, mas com muitas dificuldades. E ali eu tinha que separar a ficção da realidade, em virtude de ser um filme, né, uma ficção. E mesmo assim eu tive interferência na época do comando da PM. Infelizmente é uma realidade que eu vivenciei, perdi muito porque eu acabei transformando uma obra que era uma obra cinematográfica em um vídeo quase que institucional da PM. O filme passou, fui convidado pelo Ferreira Pinto, secretário de Segurança Pública na época, para dar continuidade ao trabalho de registro. E eu fiquei muito feliz, né, com o convite, né, não foi fácil iniciar, e ali eu achei que deveria mostrar um lado bom, porque muitas vezes a tropa ela é esquecida. Você disse bem, né, a gente tem emissoras de televisão que aproveitam oportunidades para fazer o sensacionalismo. Não mostrando o dia a dia daquele guerreiro que está lá combatendo o crime, aquele que está tirando a criança, né, do tráfico, das drogas. Eu me senti na obrigação de fazer isso. Então, ali de 2008, 2009 para cá, eu dei início, não como repórter, mas sim como um integrante de uma unidade de elite de São Paulo, a Rota, né? E mostrando a visão deles dentro da viatura. Aquilo que todo mundo queria ver. Aquilo que a imprensa não mostra, aquilo que os livros, infelizmente, não contam. E aí foi o início, o start para que eu desse aquela virada de chave. E Elias, eu tive a oportunidade de mediar um painel aqui com o Pracinha, com o colega o Rômulo Brito, que é também uma referência no podcast, e também o Gustavo Grifo, em que a gente falou justamente sobre isso, a importância e o papel das redes sociais para bem vender a corporação. E a gente já percebe na própria preocupação de um evento como esse, que é um dos maiores da América Latina, dedicar-se a uma discussão como essa. Esse podcast, estamos aqui como mídia oficial do evento, a valorização dessa ferramenta que também é o podcast. Temos outro podcast aqui também da Fundação Francisco Dornelli. Vários, não sei se eu posso chamar, influenciadores e colegas da comunicação que se dedicam a cobrir esses eventos. Cada vez mais é comum, né? Um ou outro órgão de imprensa que vem cobrir, geralmente só vem por conta de autoridade política, né? Para ter e até foi engraçado que um determinado órgão de imprensa aqui tentou fazer uma pergunta capciosa para o Derrite logo aqui na abertura, né? E obviamente você deve ter acompanhado, porque isso explodiu. Tamanha foi a capacidade do Derrite responder a essa indagação, que foi uma afronta. Eu acho que a repórter foi muito infeliz, mas tudo isso demonstra, e você faz parte dessa história. Eu queria te dizer isso. Você faz parte dessa história e a gente precisa valorizar esses primeiros passos que você deu, seguido de vários outros colegas que, no seu caso, a gente sabe que teve essas intempéries, mas temos colegas que são profissionais de segurança pública que sofreram sanções, foram mal interpretados, inclusive por conta de depoimentos em podcast, foram excluídos das suas corporações. Então, a gente precisa elevar, obviamente, o nível da discussão. A discussão ela precisa ser baseada naquilo que a gente chama de segurança pública, baseada em evidências, da ciência policial, do direito, para que a gente possa elevar o nível da discussão. E eu sempre vi no seu trabalho isso, cara. E eu gostaria aqui de parabenizá-lo, né? Esse convite que eu fiz é uma homenagem àquilo que você é,
aquilo que você representa. Com certeza, há um pouco no seu trabalho, do seu trabalho no meu trabalho, e a gente tem essa obrigação de colocar nos tijolinhos, servindo de referência para que outros sigam caminhando nessa jornada. E não tenho dúvida de que vários profissionais que hoje exercem o seu mistério nas corporações seguem porque acompanharam o seu trabalho, inspiraram no seu trabalho e hoje são guerreiros policiais. Comandante, muito obrigado pela homenagem, pelas palavras. O senhor fez um comentário, né, que é uma realidade. Hoje as grandes emissoras estão perdendo espaço para as redes sociais. Eu falo isso porque atuo nessa área, né, são 3 milhões de pessoas que acompanham os vídeos, né, vamos dizer assim, e a notícia chega muito mais rápido por uma rede social do que por uma emissora de televisão. Então, o que eu fiz ao longo dos anos foi explorar esse nicho que poucos pegam, né? Porque é fácil você criticar, é fácil você falar, mas não é fácil você ter voz para alcançar muitos. E tem que ter responsabilidade. E tem que ter responsabilidade. Tem que saber administrar o dano colateral. Exatamente. Essa repórter que fez o comentário, realmente ela foi muito infeliz na sua colocação, mas eu vejo assim, infelizmente, uma parcela grande de quem está à frente não valoriza o trabalho daqueles que ajudam. É o meu caso, né? E assim, eu fico triste porque eu me dediquei 32 anos só em prol. E hoje, em virtude de meia dúzia, a gente não pode exercer o nosso trabalho. Então, aí quando uma emissora vem a público e faz uma crítica, eu até entendo. Porque as instituições, por exemplo, São Paulo, podia trazer a imprensa. Pô, hoje vocês vai ter uma operação, vocês vão acompanhar, vocês vão ver como é o trabalho desta corporação, dos nossos policiais antes de criticar. Mas infelizmente eles optam, a opção você não vai ver, e o resultado quando é negativo, aí a bomba vem, né? Então eu vejo com muita tristeza que não existe uma parceria. Eu falo isso porque o meu canal de vídeos policiais, que mostra os bons serviços, é muito maior do que o canal da própria Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tenho 10 vezes mais visualizações dos meus vídeos do que essas grandes produtoras que atuam na área de televisão que mostram os vídeos policiais. E eu acompanho na rua como é que é feito. Uma coisa é você trazer o natural do policial na vivência, no dia a dia, que é uma coisa boa. E eles se sentiram à vontade de estar ali ao seu lado. Exatamente. E aí chega naquele ponto que o senhor comentou. Quantos jovens se inspiraram no meu trabalho, assistiram os meus vídeos para ingressar na carreira policial? Isso não só na militar, na civil, na guarda. Hoje venho fazendo um trabalho excepcional na polícia municipal. Que é muitas vezes a contragosto de alguns, não querem que seja polícia municipal. Só quem sentou, né, no banco de uma viatura por muito tempo sabe diferenciar um do outro. Então por isso que eu valorizo todas as instituições. Gostaria de estar hoje na Polícia Penal, mas em virtude de algumas situações não querem. Porque é a única que falta para o meu currículo. Não, e é interessante o que você falou, porque, pelo menos, e aí eu falo um pouco da minha polícia, que é o que eu conheço, tenho referência, e que já há uns 5 anos tem investido muito na sua comunicação social. A comunicação social da PM está sediada no prédio do Comando Geral, quase que são 2 andares, o primeiro andar, metade do primeiro andar quase todo é só para equipe de jornalismo e de imprensa. E faz um meio de campo importantíssimo com a imprensa local, convidando para participar dos eventos, propiciando que o jornalista, o repórter, vá para o BOPE e se submeter a condições de estresse, com capacete, com colete, correndo, para depois efetuar um disparo, para sentir na pele o que o policial sente. Antes de criticar. A polícia militar é sempre convidada para os eventos, já estive inclusive na inauguração da Record, DF, nas novas instalações, tive a oportunidade de estar presente, em que o Centro de Comunicação Social foi lá. A polícia ela se convenceu de que ela precisa trabalhar junto com a imprensa, criando canais, inclusive de WhatsApp, colocando e disponibilizando as informações, porque se a corporação não se abre para a imprensa vai vender a notícia
com a versão dela. Exatamente. Então hoje é muito importante, inclusive há 2 semanas eu estive presente, obviamente não pela PMDF, mas como comunicador em um evento em que a gente fez uma parceria com a Record, em que eu estava lá fazendo entrevista juntamente com os repórteres da Record, com a nossa produtora, fazendo esse apoio com os equipamentos e com as entrevistas. Então, cada vez mais é importante, né, a gente fazer essa conexão. Exatamente. E aquele indivíduo, se eu falo que as corporações precisam apoiar o influenciador, o comunicador, que é policial, ainda com maior razão o civil que assim o faz. Exatamente. Quer dizer, poxa, o que você precisa para melhorar a qualidade do seu trabalho? Obviamente atendendo questões de segurança, né? Porque a gente sabe o risco que é. E hoje o operador também, o jornalista, ele é levado para as instituições policiais para aprender como agir em meio a uma turba, no caso de um disparo, qual é o nível de proteção balístico ele tem que ter ali para acompanhar uma ocorrência, para que a gente não tenha notícias como já aconteceu de ter colegas jornalistas que perderam as suas vidas ou sofreram violências no desempenho de suas atividades, acompanhando a rotina da polícia. Veja só, comandante, é exatamente assim que eu penso. O que eu vejo? O meu trabalho, esse trabalho de acompanhamento, ele serve não só para o civil ingressar nas carreiras policiais. Por muitas e quantas vezes na rota, como estudo de caso, porque é um trabalho real, não tem edição. Então, vamos ver o que aconteceu nessa ocorrência que está registrada do início ao fim para que não aconteça novamente. Então, eu sempre vi, com muita lealdade, a importância não só para o civil, mas para a instituição. Porque é uma imagem que está sendo levada para milhões de pessoas. Eu falo isso porque, graças a Deus, a gente atinge 190 países do mundo com esse trabalho. Então, você tem lá fora, quando eu ajudei muito na promoção da imagem da rota, porque quando eu cheguei, a rota era fechada, era só convidados. E a rota se abriu, né? A rota se abriu e hoje é uma grande grife, tem rendido né? excelentes frutos, Exato. Né? A rota é reconhecida no Brasil e no mundo. No mundo. Quantos países eu visitei e lá, você é aquele cara da rota. É o cara da rota, acabou ficando o cara da rota. E eu fico muito feliz, porque é a minha parcela. É um trabalho difícil, porque ninguém quer sentar e correr o risco que eu corro, sendo que são unidades de elite. Passei pelo GAT, pelo COI, pelo Canil, pelo Bombeiro, pela Polícia Municipal, agora IOP, ROMU, Polícia Ambiental da própria instituição Polícia Militar. Então a gente tem um canal completo que mostra para o jovem e para a própria instituição a importância de ter essa união com o setor de imprensa, com a própria população. E isso eu faço com muito carinho. E olha o risco que você corre, né? Porque se para o profissional de segurança pública, que tem direito a um porte de arma, tem a farda, tem a proteção corporativa dos colegas, né, em caso de ameaça, e aí você, um civil, que é conhecido no Brasil e fora do Brasil como um grande defensor das forças policiais e, obviamente, corre risco. Você imagina tenho certeza, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, você viajar no Rio de Janeiro ou ter dentro de São Paulo, né? E você não tem proteção alguma, né? A não ser os colegas, que eu sei que são muitos policiais que gostam de você, como eu sou, e que, obviamente, sabe que se você precisar, terá sempre um amigo ali na proteção. Muito obrigado, comandante. Falou uma coisa importante. Não tenho porte de arma, não tenho CAC, não tem salário. Não tenho salário. Sou ameaçado de morte todos os dias nas minhas redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok, Kawaii. Deleto os comentários, claro, para não ter aquela coisa. Fui alvejado na porta da minha casa quando estava na rota. 8 tiros no meu carro, 1 no meu braço. Infelizmente, nem um café depois, né, a gente é chamado para o batalhão por prestar relevantes serviços e na hora que a gente precisou. Infelizmente. Elias Júnior, rapaz, eu tenho muito o que falar com você, mas infelizmente, a gente está numa feira. Não. É muita gente para entrevistar e, sobretudo, que a gente está caminhando para o final do evento e aí as entrevistas vão se acumulando, né? Mas eu gostaria imensamente de agradecer a oportunidade de conhecer pessoalmente
sou um fã do seu trabalho. Muito obrigado. Né? Aqui o que eu estou falando não é só para as câmeras. Eu espero que eu consiga lhe entrevistar novamente, porque você tem muito a nos ensinar. Muito obrigado, meu velho. Eu que agradeço, comandante. Muito obrigado. E esse foi mais um episódio muito especial do nosso podcast, aqui diretamente do COP Internacional 2025 em São Paulo, em que a gente tem a oportunidade de entrevistar feras como nosso querido amigo diretor Elias Júnior, finalizando, agradecendo o apoio aí da Axon, da Ubrix Capacetes de Proteção Balística, e também a Flash Engenharia e ao COP e o Sansone, que nos convidou e nos proporcionou ter esse bate-papo aqui com Elias Júnior. Forte abraço a todos, fosse honra, sempre.